Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui dando prosseguimento ou iniciando o projeto Reflexão Doutrinária da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, e vamos falar hoje sobre Deus. E é um prazer imenso falar sobre o nosso Criador, o nosso Deus Pai misericordioso. E começa o livro dos Espíritos, logo na primeira questão. Quando se pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem: é a inteligência suprema do universo, a causa primeira e primária de todas as coisas. Antes dele não havia nada. Foi o causador e o criador de tudo que existe no universo, inclusive nós mesmos. É o mais poderoso, bondoso, generoso. Indo ao encontro do que Kardec perguntou e os Espíritos responderam, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, fala que Deus é eterno, a causa inicial e ordenadora do universo. E quando se fala causa ordenadora do universo, se pressupõe um maestro regendo uma orquestra. Isso é algo absolutamente consolador, porque jamais estamos sós ao léu. Tudo tem a sua justiça, e a justiça divina ela é absolutamente infalível, ao contrário das leis dos homens. Então, nada acontece por acaso, tudo tem o seu motivo. Continuando no livro dos Espíritos, na questão número 13, os Espíritos respondem que Deus é eterno, porque ele não teve princípio, é infinito, porque não terá fim. E isso nos causa grande confusão, porque a gente está falando de abstrações, e a nossa mente, o nosso nível intelectual, é afeito ao início, meio e fim. Nós nascemos, vivemos, morremos. Nós, ao falarmos, escrevemos, fazemos a introdução, a descrição e a conclusão. E quando se fala de algo abstrato, nos tira da zona de conforto. Continuando os atributos divinos, respondidos pelos Espíritos, falam que é imutável. Claro, Deus é perfeito, não tem que ser mudado. Ele é imaterial, porque nós não podemos tocá-lo, nem vê-lo. Ele é único, onipotente. Único, porque se tivesse outro tão poderoso quanto ele, esse outro poderia ser Deus. Onipotente é o mais poderoso de todos. Onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom. Mas essas características e atributos só nos dão uma vaga ideia da sua magnitude, porque nossa linguagem, nossa capacidade de discernir, ela é muito pequena, mas já é algo para nós entendermos e termos uma ideia. Perguntado quando surgiu a ideia de Deus por Allan Kardec, os Espíritos respondem na questão número 5 do Livro dos Espíritos que esse é um sentimento instintivo que todos temos em nós. Por que isso? Porque desde a formação do espírito, ou do princípio inteligente, do ser pensante, o ser voltado à evolução rumo à perfectibilidade, Deus grifou nos nossos superconsciente os seus melhores atributos. O que quer dizer isso? Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança são atributos, são seus atributos divinos. Logo, nós fomos criados para sermos bons, para fazer o bem. Quando nós fazemos o mal é a invenção do homem, o mal é a ausência do bem. São os devaneios da mente humana diante dos seus erros, das suas escolhas erradas. Então, quando foi grifado o nosso superconsciente, implantado isso na nossa consciência, foi feito de forma embrionária para que nós pudéssemos regar ao longo da nossa jornada, das nossas reencarnações, e cultivar o nosso canteiro para desenvolvermos, mas também colher aquilo que plantamos. Então Deus sempre foi o único. Esse sentimento instintivo lá nos selvagens, lá nos homens primitivos, eles sempre acreditaram em algo ou alguém, desde sempre. E quando se cultuavam vários deuses, isso também faz parte do devaneio material do ser humano. É um processo evolutivo.
Então ele foi politeísta realmente, o ser humano. Mas isso não quer dizer que haviam vários deuses. Deus sempre foi o mesmo. E justamente isso que dá a característica da evolução do pensamento humano, da evolução do pensamento religioso, da evolução da fé. Logo, podemos falar de Moisés, que foi a grande primeira revelação para a humanidade, e falou de um Deus Pai austero, duro, contundente, punitivo. Claro, foi proporcional ao tempo em que a civilização era semi-primitiva, semi-bárbara. Então ele precisava ser assim para que ele pudesse cumprir sua missão. Moisés recebeu os 10 mandamentos de origem divina, dos quais a gente destaca adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, mas Deus punitivo. Lá pelos idos de 1.300 anos depois, aproximadamente 1.200, veio Jesus, que veio em sintonia com Moisés, não veio derrogar as leis mosaicas, mas dar-lhes cumprimento. E ele veio falar: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, mas o teu próximo como a si mesmo. O que é isso? Isso é o amor. E para exemplificar o amor, ele veio pregar. Ele se submeteu a todo tipo de situações, mas o amor prevaleceu. É o que nós estamos estudando, tentando aprender até hoje. Jesus subiu no monte e fez o sermão do monte, proferiu as bem-aventuranças, que foram a atualização das leis divinas, que vieram ser depois explicadas pelo Espiritismo. Então Jesus foi a grande segunda revelação para a humanidade. É importante que se diga. Mas qual a nossa dificuldade de ver Deus? É que Deus não é para ser visto, Deus é para ser sentido. Nós, com nossa falta de respeito, buscamos rebaixar Deus, fazendo a nossa imagem e semelhança. Mas ao invés de nós nos elevarmos. Então, Deus é para ser sentido em um exercício de fé, de acreditar que é um Deus Pai, e nós invertemos esse papel. Pergunta-se também qual é a prova da existência de Deus, a pergunta de Kardec, e os espíritos respondem num axioma que frequentemente aplicam às nossas ciências: não há efeito sem causa. Olhe tudo à sua volta que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Olhe o céu, o mar, a lua, as estrelas, as constelações, e por aí vai. Mas é muito difícil para o homem, vaidoso que atribuir que exista algo superior a ele. Quanto à natureza íntima de Deus e os mistérios de divindade, Kardec pergunta se podemos conhecer. Os espíritos falam que não, que um dia, quando formos perfeitos, compreenderemos, mas tem tanta coisa para a gente aprender antes que está ao nosso alcance, que não vale a pena nem a gente perder tempo. E a providência divina, que é a solicitude de Deus para conosco, nas menores situações, é guiada pelas leis divinas, naturais ou morais, registradas no universo. Então, Deus é e continuará sendo nosso Pai eterno, e, portanto, nós deveríamos ter uma intimidade com respeito para conversar com Ele constantemente, pedir conselhos, pedir proteção, mas nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. Nós devemos reverenciar, que é nos submeter, respeitar, agradecer sempre e pedir de vez em quando, mas pedir coisas justas, pedir forças para a gente ultrapassar ou mudar aquilo que pode ser mudado, e sabedoria para aceitar aquilo que não nos cabe mudar, mas estar sempre entrando em contato com Deus. E jamais, meus amigos, pedir coisas materiais, porque isso seria uma barganha com Deus. E assim vamos evoluir para a grande família universal, que é Deus esperando pelos seus filhos na excelsitude, dando todas as oportunidades pelo livre-arbítrio para a nossa evolução, e nós começando a sentir o nosso próximo como nossa parentela, como nossa família universal. Tá bom? Esse foi o primeiro módulo, falando sobre Deus rapidamente, e que Deus nos proteja, nos ampare, e vamos conversar mais com Deus, meu Pai, nosso Pai. Fiquem com Deus, tudo de bom para